Prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, você já ouviu falar sobre a Trindade? A Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Repito mais uma vez, a Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E estes três são um só. Porém, neste vídeo, iremos ver como exatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem sobre a vida do homem. Por isso, vamos começar exatamente sobre o Filho. Veja, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41, disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Então, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas, como dizeis, vemos, então vosso pecado permanece. Preste atenção. Qual foi o propósito da vinda de Cristo ao mundo? Veja exatamente como Cristo agia sobre a vida do homem. Eu vim a este mundo para trazer juízo, disse Cristo, a fim de que os que não veem vejam. Disse-lhe Jesus: Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, exatamente como Adão. No princípio, Adão se encontrava cego espiritualmente, e desta forma ele não tinha pecado. Mas uma vez que os olhos de Adão se abriram, então o pecado dele permaneceu sobre ele. E este foi o propósito da vinda de Cristo ao mundo: abrir os olhos da humanidade para que o pecado e o juízo recaísse sobre estes. Você compreendeu exatamente a mensagem, o propósito da vinda de Cristo ao mundo? Foi abrir os seus olhos para que o vosso pecado permanecesse sobre você, como exatamente a serpente fez lá no princípio. A serpente trouxe juízo sobre a humanidade inteira. E foi exatamente isto que Jesus veio fazer ao mundo. Veja, agora como exatamente o Pai age sobre a vida do homem. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não seja manifesta a vergonhosa da tua nudez. E colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. O propósito do Pai é abrir os olhos dos seres humanos, para que estes possam enxergar a sua nudez, para que estes sejam capazes de reconhecer o seu próprio estado de pecado. Pois a nudez, sim, simboliza a mentalidade da carne, que é inimiga do espírito. A carne é a nudez do espírito. O homem que se encontra nu se encontra desprovido da pessoa de Cristo, pois a pessoa de Cristo é a vestimenta da carne. Neste caso, o mesmo propósito do Filho é o mesmo propósito do Pai: abrir os olhos dos seres humanos para compreenderem que estes estão nus. Sim, agora vamos ver exatamente qual é a obra do Espírito Santo sobre a vida do ser humano. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 5 e 7. Então disse a serpente. Sim, a serpente é o Espírito Santo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. O único interesse da serpente é que os olhos de Adão e Eva se abrissem. O mesmo interesse de Deus e o mesmo interesse do Filho: que os olhos dos seres humanos se abrissem, para que estes compreendessem que todos eles se encontravam nus, desprovidos da pessoa do Espírito Santo. A serpente, Deus e o Filho são um só. Estes três estão unidos em um único propósito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em um único propósito: abrir os olhos dos seres humanos para compreenderem a verdade. Repito mais uma vez para encerrar. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para trazer juízo, assim como a serpente lá no jardim do Éden, a fim de que os que não veem vejam,
Sim, este foi o propósito da serpente no jardim do Éden, induzir o homem para comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, para que os seus olhos se abrissem para a verdade, que eles se encontravam nus. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas Jesus veio exatamente abrir os seus olhos, para que você reconhecesse que você se encontra em pecado. Preste atenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não fizeram com que você se tornasse, com que você ficasse nu. Os seus olhos, uma vez se abrindo, você irá apenas reconhecer que você já estava nu. Este é o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, da serpente, abrir os seus olhos para a verdade, que você se encontra em pecado. Você não se torna um pecador uma vez que os seus olhos se abriram. Uma vez que os seus olhos se abrem, você apenas se torna capaz de reconhecer que você já se encontrava em pecado. Este é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, revelar o pecado no homem. Este foi o papel da serpente, que era o Espírito Santo, desde o princípio, guiando o homem, ajudando o homem a compreender exatamente esta verdade. Está dado o recado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.